um assunto que eu observo que, independente da religião, independente do ceticismo, isso acontece e as pessoas às vezes colocam no inexplicável ou às vezes elas são estimuladas a não falar. E você que está aí, vamos favorecer esse tema aqui para que outras pessoas possam também se aprofundar. Nosso convidado tem uma profundidade nesse assunto e eu gostaria que outras pessoas também assistissem. Então, contribui até para você também receber mais conteúdos, deixando o like, se inscrevendo, colocando seu comentário. Muitas vezes você pode ter tido um relato ao longo do que ele vai mencionar e você pode compartilhar, porque outras pessoas também podem serem auxiliadas com isso, tá bom? E eu quero começar então, Alexandre, perguntando como a EQM, nos dias atuais, ela traz uma contribuição no aspecto de ampliar o estudo da consciência além do nosso corpo físico. Olha, traz uma visão totalmente forte nesse sentido, porque aquela pergunta, qual é a natureza da consciência? Que muitos médicos se fazem. Qual é a natureza da consciência? Todo mundo está atrás dessa resposta. Só que a natureza da consciência não é cerebral. Esse aqui é o ponto. O cérebro é só um método, um meio pelo qual a consciência se manifesta. Então, para a gente entender a consciência, não é estudando o cérebro, não é estudando a parte física. É justamente quando nós temos uma vivência extrafísica. Extra a parte material. Quando nós temos essa jornada além da parte física, nós temos uma capacidade de entender um pouco mais essa natureza do que é a consciência. Só que é um tema complexo, não é nada fácil, mas cada um, do seu jeito, tendo suas próprias experiências, ela pode, primeiro, começar a se entender muito mais. Quem eu sou, da onde que eu vim, para onde eu vou, aquelas perguntas básicas filosóficas da antiguidade. Nós podemos, de fato, ter uma compreensão maior quando a gente sai do próprio corpo, seja por um acidente, ou seja mesmo num relaxamento, numa técnica, e assim você se conecta a si mesmo para procurar entender, mas espera aí, se eu não sou o meu cérebro, se eu penso fora da minha caixa craniana, quem sou eu? Então aí muda tudo. Então é uma experiência que ele não traz muitas respostas, mas também traz outras questões que nem a própria ciência hoje sabe, não tem nem noção que aquilo existe. Às vezes não consegue responder, eu penso assim, não é que não consegue responder, a gente escuta isso. Não quer também se aprofundar nisso, né? Embora a gente veja que tem alguns avanços, até tem o ponto que a relação, né? Qual é a linha tênue entre a EQM, a projeção astral, e a espiritualidade? Porque eu já ouvi em alguns relatos que eles dizem que é uma falha no cérebro humano, quando a pessoa tem ali aquele momento de quase morte, e que ela vem com uma narrativa do que aconteceu. Então, como é que seria essa aproximação, até para quem está em casa? Eu já vi pessoas com dúvida assim, foi EQM? Será que eu só projetei? Será que foi isso que muitas vezes os médicos falam, que o meu cérebro trouxe um filme mental, porque naquele momento o impacto trouxe essas imagens para mim, né? Como é que funciona isso? Sim, até muitos médicos veem, e tem estudos falando que na hora da morte, áreas relacionadas à memória são ativadas no cérebro, como se isso fosse uma justificativa para aquilo que alguns passam na experiência de quase morte, chamada revisão de vida, ou visão panorâmica, flashback existencial, quando a pessoa revê do nascimento até aquele momento. Só que, ok, a gente pode até falar que não, então é fruto tudo do cérebro, só que não é tão simples assim. A própria experiência de quase morte, em muitos casos, quando ela está sendo feita em hospital e tem toda uma parte médica por trás, tem momentos que o cérebro está desligado. Então, aquele aparelho que mede lá a ativação cerebral, ele está linha, ele está zerado. Quando um cérebro está inativo, ele não pode ter nada, nem memória, nem audição, nem nada do que acontece nesses eventos. Agora, por que a ciência não pode afirmar que isso é algo produto do cérebro? Primeiro, porque tem casos que nem poderia ter fisicamente, porque o cérebro está desligado. E outra coisa que é mais impactante são as chamadas confirmações posteriores. O que é confirmação posterior?
É quando você tem uma vivência e você volta com uma informação e você comprova aquilo. Então imagina uma pessoa que teve uma experiência de quase morte e de repente ela sai do hospital, ela vai até um local, um parente que estava a quilômetros de distância, muito longe, e ele fala: eu vi o que você estava fazendo, onde você estava, com quem você estava, narra toda a situação em detalhes. E aí quando, né, ela percebe tudo, quando ela volta, ela vai checar e exatamente o que ela viu é o que está ali. Teve um caso do Raymond Moody que é clássico, ele foi o que cunhou a expressão experiência de quase morte, que um paciente falou que ele se viu boiando no teto e tinha um tênis no parapeito do prédio, de forma inacessível. E aí eles foram lá e acharam exatamente como ele descreveu. Como é que uma pessoa alucina com algo que é comprovado que é real? Então mostra que não é cerebral. Essas explicações que falam, é baixa oxigenação cerebral. Besteira. Tem estudos que mostram que uma oxigenação cerebral boa ajuda a ter mais experiência de quase morte. Alguns falam, não, isso são as medicações dadas no hospital. Mas tem pacientes que já, com pesquisas que americanos fizeram, quanto menos medicação, mais intensa e poderosa é a experiência. Mais medicado, a tendência a ser experiências fracas ou irrelevantes. Então, toda explicação médica não bate. Agora, quando a gente fala de saída do corpo, para quem nós que admitimos esse fenômeno, o que a gente pode dizer é que essa linha tênue caminha entre a vontade pessoal e o determinismo. O que é o determinismo? A pessoa não pediu para ter uma quase morte, porque ela teve um acidente de carro, uma parada cardíaca, um derrame, um afogamento. Ela tem algo muito grave, e nisso ela se vê forçada fora do seu corpo, vendo a si mesma de longe, encontrando parentes falecidos, passando por túnel de luz, indo a comunidades extrafísicas, vê um monte de coisa. E ela é passageira, não escolhe nada. É todo um evento que é apresentado para ela, pela qual ela se sente muito bem, se sente numa paz absoluta, é um fenômeno maravilhoso. E na experiência fora do corpo? Não tem isso. A primeira vez que eu saí do corpo pela minha própria vontade, eu saí do corpo e falei, saí, minha mãe não vai acreditar, mas e agora? Eu estava ali, boiando no quarto. Não apareceu ninguém, não teve túnel de luz, não teve nada, mas eu estava ali. Acabei voltando para o corpo. Então, na chamada projeção astral, desdobramento, viagem astral, né, emancipação da alma, não existe um roteiro pré-definido. Você é dono de tudo. Se você não sabe o que fazer, você pode não fazer nada. Só que a quase morte ele é um evento didático, que ela mostra para a pessoa o que existe na realidade após a vida. É todo um apresentar para aquilo que vai ser significativo para a pessoa, quando voltar, teoricamente ela conseguir mudar a própria vida. Então, tudo caminha de mão dada. Esse lado mais da espiritualidade, a ciência que não consegue dizer que é alucinação, e a gente vai seguindo e vendo que os relatos são muito profundos e a maioria deles tem essas confirmações, o que choca muita gente. Eu nunca tive uma EQM, mas as projeções astrais são muito frequentes, assim, desde muito, muito cedo. E aí é algo que é muito curioso pelo o processo, né, como você falou. As EQMs, normalmente, elas vêm, quando a gente vê relatos de pessoas, vêm com uma energia, a pessoa fica impactada, a pessoa às vezes tem gente que fala, vi Jesus, ou então vi um ser de muita luz, ou algo que ela às vezes não acreditava, era descrente, né? Às vezes vem com certos arquétipos que não sei se na hora da pessoa passar ela consegue associar, né? Sim. E a projeção astral, então tecnicamente vamos dizer assim, o procedimento que ocorre seria basicamente o mesmo, porque não houve o rompimento do cordão de prata. Sim. Só que como a EQM, o corpo está desligado lá embaixo, vamos dizer assim, entre aspas, já quase partindo, seria como se a pessoa passasse de sopetão para uma outra experiência, sem ter tipo controle, vou tentar acender a luz aqui, e é um emaranhado de informações que muitas vezes a pessoa quando chega para cá, ela fica tão extasiada que ela não consegue nem passar assim de primeira, é isso? Exato. Só que uma coisa que você falou que é muito legal é o seguinte, o cordão de prata, o famoso cordão de prata, a hipótese é que de fato ele não se desligou ainda. Só que muitas pessoas na quase morte são declaradas mortas.
Inclusive tem hora do óbito, o médico vai lá, assina, morreu. Só que a pessoa, mesmo assim, ela acaba voltando. Muitos parecem não ter pulso. Agora, morte cerebral não. Quando deu morte cerebral, não tem EQM. Mas tirando a morte cerebral, vários foram declarados mortos por outras razões, mas a pessoa volta. Então, isso mostra que essa experiência ela é extremamente profunda e o que nós não temos respostas, nem a gente que estuda isso há muito tempo, é como que um corpo debilitado, às vezes cheio de, né, de medicação, a pessoa, é tão impactante, como você falou, que a pessoa volta e lembra de absolutamente tudo, uma clareza, uma nitidez absoluta. Porque na saída do corpo, já aconteceu, deve ter acontecido com você de se acordar, depois eu anoto, depois eu lembro, sumiu. Cara, meu corpo tá bem, eu voltei tranquilo, a memória é sim para escapar. E na quase morte não, o corpo lá tudo ferrado, tudo bagunçado, tudo caótico e a pessoa nunca mais esquece daquilo. Provavelmente é justamente por esse amparo, ou por esse apoio dos seres extrafísicos, dos mentores, dos guias, que de alguma forma encaminham, energizam ou fazem alguns procedimentos que a gente não sabe como que aquilo de fato permanece fixo naquela pessoa. Só que mesmo os declarados mortos, a teoria que eu admito, que eu tenho é que esse cordão nunca se rompeu. Mas mesmo assim, as pessoas têm eventos extraordinários, como experiências fora do planeta, em dimensões mentais, dimensões avançadas, vendo o cosmos. Eu já vi relatos de pessoas que viram o nascimento do Big Bang, assim. Ela viu visualmente, falou, não, mas isso até tá sem graça, uma expansão de espaço e de tempo. Alguns realmente veem seres que falam até que acham que é Deus, porque não tem nem forma humana, é uma bola de luz poderosa e que me ama. A gente sabe que isso é um corpo mental, que não é bem Deus, mas é como a pessoa descreve. Olha, um ser que não tem nem forma, com amor, com poder, então são fenômenos, né, na quase morte acontece de um tudo. Memória de vida passada acontece até pré-cognições, né, antigamente chamava de premonição, que a pessoa vê o futuro das pessoas, de si própria, ela revê a própria vida, o reencontro com parentes falecidos é muito forte. Então, olha quantas coisas que acontecem e que impactam a vida da pessoa. Eu já vi o caso de uma mulher que ela passou por 4 EQMs. Mas isso já mostra que a pessoa também faltou de vergonha na cara para mudar, né? Porque tem uma EQM, um chacoalhão. Aí continua, tem uma outra. Não precisava ter, porque a EQM em si envolve algum risco à vida. Esse é o ponto-chave que diferencia da saída do corpo. Se bem que tem casos que a pessoa fala, não, estava na minha casa, eu passei mal, não sei o que eu tive, eu saí do corpo, tem toda uma jornada que é idêntica à quase morte. Ela não coordenou nada, apresentaram tudo para ela, era passageira. Só que ela volta e é indefinida. Eu não voltei, eu estava branco, eu não sei o que eu tive. Mas algum parente, quando está perto, fica assustado. Mas, de qualquer forma, ela foi induzida a algo, a força, entre aspas, não é que é negativo, mas foi contra a vontade dela e teve tudo aquilo. Então, você vê que o fenômeno em si ele tem várias complexidades nesse sentido. É bem interessante porque, assim, como eu falei para você já vieram pessoas que falaram sobre EQM no en passant, mas assim, com essa propriedade, assim, esses detalhes, a gente vai ter essa primeira oportunidade. A gente está com 200 e mais de 260 programas aí, e sempre alguém vem e comenta algo, e é interessante porque as pessoas às vezes não, se identificam em casa, né? Sim. Em relação à projeção astral, a mesma coisa. Você falou um negócio muito interessante, que às vezes, vou lembrar, né? Às vezes é um negócio até legal que você fica, não, eu vou voltar a dormir, porque eu não quero agora anotar. E aí quando você acorda novamente, aquilo sumiu. Ou quando às vezes é muito real, muito impactante, e a pessoa lembra. Mas também, assim, dentro dessa síntese de estudo, que também é uma área que você atua, por que existem projeções que são meio nebulosas, né? Parece que a pessoa tá meio turva. E aquelas que você falou, que realmente a pessoa está consciente, vê tudo ao redor, tem o poder até de escolha, né? Existe algum fenômeno por trás desses dois tipos de ramificações?